Oi, gente, professora Lígia de Direito Tributário, mais uma vez aqui com vocês. Hoje são 6 de abril de 2022 e nós vamos conversar com relação à obrigação tributária. Antes de adentrarmos especificamente nos slides, eu quero fazer um en passant geral com relação à obrigação tributária, tá certo? Então venham comigo aqui no quadro para vocês terem uma noção. O que acontece? Nós temos, então, aqui no direito tributário, a obrigação tributária. Beleza! Quais são as obrigações tributárias? Nós temos a obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória. Tudo bem? Nós temos esses dois tipos de obrigação. A obrigação tributária principal está atrelada à obrigação de dar, lá do direito civil. Dar o quê? Dar o quê? Dinheiro, né? Dinheiro, pagar o tributo. Já a obrigação acessória tem relação, lá no direito civil, com a obrigação de fazer ou não fazer. Ou seja, a obrigação acessória, ela auxilia na arrecadação e na fiscalização do tributo. Então, não tem relação a pagar, mas sim ajudar a pagar, vamos pensar dessa forma. Então, pense na seguinte situação, nós estamos na época da declaração do imposto de renda, que foi, adiada. Emerson, meu marido, contador, tá super feliz, tá adiado. Só tá postergando o problema, entendeu? Mas tudo bem. Então, o que acontece? Eu faço a declaração do imposto de renda para, em tese, pagar o imposto de renda. Então, eu faço a obrigação acessória de declarar renda para pagar a obrigação principal, imposto de renda. Então, o que acontece? Na obrigação tributária, então, nós temos obrigações positivas, que é de dar da obrigação principal ou fazer da obrigação acessória. Então, é uma obrigação... São obrigações positivas. E aí eu tenho a obrigação acessória negativa, que é de não fazer, negativa. Como assim, professora? Não fazer, né? Como assim uma obrigação tributária de não fazer negativa? O que acontece, gente? O exemplo que nós temos é não obstar a fiscalização. Então, o que acontece? Você que vai ser fiscal amanhã, você vem tudo certinho, legalzinho, fiscalizar a minha empresa. Eu não posso obstar isso. Eu tenho a obrigação de não fazer, de ficar quietinho e ainda não dar um murro no meio das suas fuças. Por mais que a gente tenha vontade de fazer isso, eu não posso fazer isso. A obrigação de não fazer, tá certo? Mas por que é tão importante eu conseguir identificar a natureza jurídica da obrigação tributária? Se ela é principal ou acessória? A importância é com relação ao mecanismo legislativo, porque nós já estudamos lá no princípio da legalidade, na nossa primeira aula. Para criar, para instituir um tributo, eu preciso da lei. Eu preciso da lei, certo? Da lei adequada. Mas para criar uma obrigação acessória, eu não preciso só da lei. Eu posso utilizar o quê? Legislação. E nós já estudamos que o conceito de legislação ele é mais amplo, não é verdade? Tá lá no artigo 96 do CTN, tá certo? Tá lá no artigo 96 do CTN. Então, tanto uma lei, quanto um decreto, quanto uma portaria, quanto uma instrução normativa pode criar uma obrigação acessória, inclusive impondo sanção, impondo multa.
Agora, para criar um tributo, eu preciso da lei adequada, regra geral, lei ordinária. No caso de imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, impostos residuais e contribuições sociais residuais, lei complementar, tá certo? Então, uma portaria, um decreto jamais pode criar um tributo, jamais pode criar uma obrigação principal. Mas uma portaria pode criar uma obrigação acessória de fazer ou não fazer, tá certo? Então, por isso que é tão importante o jurista, o estudioso do direito tributário, que muita gente costuma chamar de operador, né, do direito, identificar essa natureza jurídica. Outra situação, né, em várias aulas eu já tenho falado isso para vocês. Mas lembram que eu falei que a obrigação acessória aqui no direito tributário não segue a sorte da obrigação principal? Então vamos agora, nesse momento, entender melhor isso? Então acompanhem aqui comigo. Vou apagar. Já terminaram de copiar? Se não terminou, dá pause. Termina de copiar, depois você volta pro vídeo. Então vamos lá. Ó. Primeiro, eu vou demonstrar aqui, eu vou desenhar, entre aspas, como que é lá no direito civil, porque daí você consegue visualizar a diferença. Imaginem o seguinte, aqui é o teto, aqui é um teto, tá? Teto. Isso aqui é do direito civil, lá das obrigações privadas. Eu tenho teto, que daí eu tenho a obrigação principal e eu tenho a obrigação acessória, tá? Como assim, professora? Imaginem um contrato de locação. O contrato de locação é a obrigação principal. Já a fiança, o fiador, né, é o acessório. Tudo bem? É o acessório. Vem cá. Se eu tirar o acessório, o principal sobrevive? Sobrevive, né? Por mais que, por exemplo, aqui a obrigação acessória de fiança seja nula, a obrigação principal, locação, tá ok. Agora, se o contrato principal, se a obrigação principal for nula, tudo é nulo. Tudo é nulo. Tudo morre. Também a obrigação principal. Observem aqui, ó. Se não existe a obrigação acessória, a obrigação principal tá valendo, de boa. Mas vocês concordam comigo que se eu tirar a obrigação principal, a acessória cai e já era? Então, por isso que no direito civil, no direito privado, tem a máxima de que o acessório segue a sorte do principal. Mas aqui do direito tributário não. Vamos ver como é diferente o desenho? Ó. Deixa eu molhar o bico. Vou aqui desenhar de novo só para a gente fazer esse paralelo. No direito tributário, ó, eu tenho teto. Tá aqui o teto. Aí aqui eu tenho a obrigação principal e aqui eu tenho a obrigação acessória. Olha a diferença. Aqui no direito tributário, a acessória não segue a sorte da obrigação principal. Porque o que acontece? Ó, eu não tenho a obrigação principal, mas eu posso ter a obrigação acessória? Sim. Ah, eu não tenho a obrigação acessória, mas eu posso ter a obrigação principal? Sim. Exemplo, professora, exemplo. Nós falamos na aula de imunidade, né, que as instituições de educação e ou assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei complementar, imune com relação aos impostos. Ou seja, não vai ter
a obrigação principal, por exemplo, do imposto de renda. A obrigação principal, por exemplo, do IPTU, né, do IPVA, de propriedade dessas instituições. Mas tem que manter a contabilidade? Tem que fazer a escrituração, manter a contabilidade tudo certinho? Tem que continuar fazendo a obrigação acessória? Tem, tanto é que é um dos requisitos lá do artigo 14 do CTN, que regula esta imunidade. Então, gente, tá vendo? Eu não tenho o principal, mas eu tenho o acessório. Agora, aqui no direito civil, eu preciso ter principal para ter acessório. O acessório não sobrevive sozinho. Mas eu sempre vou ter acessória? Não. Vem cá, você não recebe o boleto do IPTU na sua casa? Você fez alguma coisa para chegar o carnê do IPTU para você pagar? Não. Então, você só tem a obrigação principal. Você fez alguma coisa para chegar o IPVA lá para você imprimir no site e paga? Você fez alguma coisa? Não, então eu só tenho obrigação principal. Então, por isso que no direito tributário, a obrigação acessória não segue a sorte da obrigação principal. Mas elas estão relacionadas, não estão? Por exemplo, elas possuem vínculo jurídico com o fato gerador. Por quê? Porque a obrigação acessória, gente, é para auxiliar na arrecadação e na fiscalização da obrigação principal. Vem cá, imposto de renda tá tudo beleza, não tá? Eu declaro a minha renda para pagar o imposto de renda, então eu estou declarando quais foram minhas rendas e proventos de qualquer natureza. Então tem relação na arrecadação e na fiscalização. Agora imaginem que o governador do estado de Mato Grosso, que hoje é Maurinho, surte, né, deu a louca nele, ele faça um decreto falando, ó, de hoje em diante, tá? De hoje em diante, para você conseguir pagar o seu IPVA, você tem que declarar a sua renda para o Estado. O que a sua renda tem a ver com o seu carro? O que tem o cu a ver com a calça? Qual é a finalidade de fiscalizar e arrecadar, fiscalizar a sua renda para conseguir arrecadar o IPVA? Porra nenhuma, gente. Então, esta obrigação acessória, ela é totalmente legal. E legal por quê? Porque o mecanismo legislativo não está correto? Está correto, pode ser por decreto, por lei, por portaria, só que viola o CTN no sentido de que a obrigação acessória não pode ser aí qualquer coisa que dê na cabeça do ente tributante. Tem que estar relacionado com a arrecadação e a fiscalização da obrigação principal, tá bom? Dito isso, feito esse apanhado geral, vamos nos aprofundar. Agora nós vamos para os slides. Vamos lá para os slides. Então, o que acontece? Eu amo a linhazinha do tempo do professor Sabag, que eu já coloquei ela aqui em outras aulas para vocês. Então, tá aqui, né? Eu tenho a hipótese de incidência, que é a lei em abstrato. Eu realizo o fato gerador, surge a obrigação tributária. Então, tá lá. Tem a lei do IPVA em abstrato. Se eu for proprietária do veículo automotor, eu vou, né, adentrar na insurgência dessa lei. Gera, então, a obrigação tributária de pagar o IPVA. Só que essa obrigação tributária, ela é ilíquida. Ela ainda não é exigível. Por exemplo, na maioria dos estados, na grande maioria, quando que ocorre o fato gerador do IPVA? Dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro, se você quiser, você já consegue pagar o seu IPVA? Você entra no site lá e você consegue emitir a guia e pagar? Não consegue.
Por quê? Porque precisa de um procedimento administrativo chamado lançamento para constituir o crédito tributário. A partir do crédito tributário constituído é que você consegue pagar. Então, esse crédito tributário nada mais é do que a obrigação tributária agora líquida e exigível, tá certo? Então, a partir disso, do inadimplemento do crédito tributário, que nós vamos falar nos efeitos da mora, multas, juros, correção monetária e assim por diante. A obrigação tributária, ela é uma obrigação de natureza de direito público, porque nós estamos no ramo de direito público. Ok, quais são os elementos? É muito parecido com o direito civil, não é? É muito parecido. Então, a gente tem que ter um pouco de noção de direito das obrigações para a gente fazer esse paralelo, entendeu? Na graduação, eu sempre peço para os meus alunos revisarem o direito civil, que fica mais fácil de entender. Mas vamos lá. Sujeito ativo. Lá no direito civil, quem é o sujeito ativo? O sujeito ativo é o que corre atrás para cobrar, não é? Aqui também lá é o credor? É. Aqui também é o credor, tá? Aqui também é o credor. Mas quem é o credor aqui na relação jurídico-tributária? É o fisco. Beleza? É o fisco. É quem detém a competência ou a capacidade tributária ativa, certo? Que nós já estudamos lá na aula de competência tributária. Beleza. Quem é o sujeito passivo? O sujeito passivo é aquele que tem que ficar parado, passivo, se escondendo do credor, não é verdade? Então, quem que é? O devedor. Lá no direito civil é o devedor. E aqui também é o devedor. Só que nós chamamos ele de contribuinte ou responsável. A gente pode ter a figura do responsável também. Beleza? Só lembrando, contribuinte, norma geral, nós precisamos de lei complementar. Já no caso do responsável, basta a lei ordinária, tá certo? A gente já estudou isso também. Cada vez eu vou relembrando um pouquinho do que a gente já estudou nas aulas passadas. A causa, né? A causa. Por exemplo, lá no direito civil, deriva da vontade. A causa de uma obrigação no direito civil é a vontade livre. Eu tenho vontade de estar aqui hoje gravando aula para vocês. E o LAC tem vontade de me contratar para gravar aula para vocês. Então, a causa é a vontade. Agora, e aqui no direito tributário? Você tem vontade de pagar tributo? Não, né? Ninguém tem. Se você tem vontade, assim, você gosta de rasgar dinheiro. Mas, enfim, aqui não é derivado da vontade, porque, lembra, o tributo, ele é o quê? Obrigatório, ele é compulsório. E para ser obrigatório, compulsório, tem que vir da onde? Da lei, da norma. Por que eu coloquei norma? Porque é amplo, então se é do tributo, lei adequada. Já na obrigação acessória, legislação, amplo. Qual que é o objeto? Beleza. No direito civil, se eu tô lá comprando um cafezinho na cantina, o meu objeto é o café. E aqui, qual que é o objeto? É a prestação positiva, dar, pagar o tributo, ou fazer, né, da obrigação acessória, ou negativa, não fazer, não obstar a fiscalização, determinado pela norma, porque não deriva da vontade, tá certo? Nada mais fiz do que explicar o que eu desenhei agora há pouco para vocês. Então vamos, né? Olha como o CTN é legal, o CTN é muito legal.
ele traz aqui falando certinho. Eu não vou ler, vocês vão fazer isso na hora que vocês estiverem estudando. Mas tá lá, obrigação principal e a obrigação acessória. Olha como que fala, deriva da legislação. Foi o que eu coloquei no esqueminha para vocês. Muitas provas e concursos públicos, o que fazem? Trazem a nomenclatura da obrigação acessória conforme o professor Paulo de Barros Carvalho. Como que ele chama a obrigação acessória? De deveres instrumentais ou formais. Então, se na sua prova estiver falando deveres instrumentais, deveres formais, você já sabe que está se referindo à obrigação acessória. Cuidado com o parágrafo 3º. Cuidado, eu não vou alongar aqui porque não é o foco do concurso para vocês. No concurso de vocês cai a literalidade disso daqui, tá bom? Então, se vocês forem ler artigos, tal, eles fazem uma outra interpretação que eu acho a correta, mas enfim, para o concurso não é isso, então foca ali, já não divaga aqui com a galera, né? Pro concurso de vocês aqui, a obrigação acessória pelo simples fato da sua inobservância. Então você não fez a declaração do imposto de renda. Você não vai pagar uma multa? Vai. Essa multa vai se converte, porque dinheiro em obrigação principal, tá certo? Então, pro concurso de vocês, converte-se em dinheiro, tá certo? Grava isso aqui, o que cai é a literalidade. E aí o que nós já falamos, né? A interpretação, ela é fechada, ela é literal. Então, o que eu falei para vocês quando a gente estava falando em isenção, por exemplo? Você é isento do imposto de renda por determinada situação. Automaticamente, você é isento da obrigação acessória? Não, não é. Não é porque você é isento da obrigação principal que automaticamente você é da acessória. Não, tem que vir uma lei excluindo e retirando. Então, você não pode estender, eu não tenho a obrigação principal, não vou ter acessória. É o esqueminha que eu coloquei antes aqui para vocês. Porque a obrigação acessória no direito tributário não segue necessariamente a sorte da obrigação principal. Então vamos lá para o fato gerador, não é? Eu tenho a hipótese de incidência, eu realizo o fato gerador, aquela situação, aquele fato econômico que gera a obrigação, por exemplo, principal. Ser proprietário de um veículo automotor, né? IPVA, doar bens, ITCMD, circular mercadoria, ICMS, ser proprietário de um imóvel territorial rural, ITR, de um imóvel territorial urbano, IPTU, o fato gerador que vai ser descrito na lei, na norma, na lei adequada com relação à obrigação principal. Então tá aqui, ó, principal, 114. Vai estar descrito na lei como necessário e suficiente. Basta você ser proprietário de um veículo automotor, conforme está na lei, para você ser o contribuinte do IPVA. Já a obrigação acessória, mais uma vez, ó, legislação. Basta legislação. Então, uma portaria pode criar uma obrigação acessória? Pode. Uma portaria pode criar uma obrigação principal? Não. Tá bom? Não. Então, cuidado. Por que eu tô batendo nessa tecla? Tá sendo repetitivo, tá sendo chato, porque isso cai no concurso, tá? Então, gravem isso. Obrigação principal para instituir, para criar,
precisa obrigatoriamente da lei adequada, da lei correta. Decreto, atos administrativos não pode. Já a obrigação acessória pode, sem problema nenhum. E aí vamos destrinchar esse fato gerador, né? Vamos destrinchar esse fato gerador. Então tá, quais são os elementos? Nós fomos falando com relação a isso. E quando vocês forem estudar a legislação específica, vocês vão conseguir observar muito facilmente isso daqui. Então, quais são os elementos desse fato gerador? O objetivo, o núcleo, a materialidade. Então, peraí, qual que é o núcleo? Qual que é o objetivo do IPVA, né? É ser proprietário de um veículo automotor. O elemento subjetivo, que são os sujeitos, o sujeito ativo e o sujeito passivo. Espacial, o princípio da territorialidade. Qual local que vai vigorar esse fato gerador? Ora, o IPVA do estado de Mato Grosso, regra geral, a territorialidade, o espaço dele é só no estado de Mato Grosso, né? Salvo, conforme já estudamos, se a gente tiver convênio, tratados internacionais e assim por diante. E aí, temporal, o momento que ocorre o fato gerador. Isso, gente, é uma das coisas mais importantes, principalmente para quem advoga, como a titia aqui, porque nós precisamos encontrar o momento que ocorreu o fato gerador. Por quê? Porque daí eu vou saber qual norma aplicar. Lembra do princípio da irretroatividade? Eu aplico a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador. Essa é a regra. As exceções a gente... fiz um monte de esqueminha aqui para vocês lá na aula de princípios. Então, artigo 144 do CTN. Ok, né? Eu sei o porquê eu tenho que pagar, quem tem que pagar, qual o local que vai vigorar isso, qual a lei que será aplicada e eu preciso saber uma das coisas mais importantes na prática, é o quanto. Aí no quanto a gente tem muitas vezes base de cálculo e alíquota, né? Então tá lá, o valor venal do carro, né? O valor do carro, ele é de 100 mil reais. E aqui no estado de Mato Grosso, ele é de locadora, 1%. Qual que é o valor do IPVA? R$1.000, não é? Mais ou menos assim. Então, nesse sentido, eu tenho base de cálculo e alíquota. Mas nem sempre um tributo vai ter alíquota. Nem sempre, entendeu? Nem sempre. Por quê? Porque ela pode ser fixa. Ela pode ser fixa, é um valor X. Então, o que acontece? Quando você vai, por exemplo, reconhecer uma firma num cartório, eu nem sei quanto é que tá aqui, gente, faz tanto tempo que eu não reconheço firma, graças a Deus que eu tenho quem vai lá e bota na conta, mas enfim, né, você vai, antigamente era R$6, então você vai lá, se eu vou lá, Lígia, R$6, se for a minha secretária Arletinha, R$6, se o Silvio Santos for lá, R$6, é o valor fixo. Alíquota fixa, que a gente visualiza muito isso e é utilizado lá no ISS fixo, tá? Mas isso é uma outra história, para um outro momento. O mais comum é a ad valorem, né? Não é que é mais comum, mas a gente consegue justamente visualizar mais fácil, que é percentagem, X%, né? Alíquota zero, zero vezes alguma coisa zero, que a gente conversou. Alíquota progressiva, que também nós já conversamos, quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota. Exemplo clássico do escalonamento do imposto de renda. Alíquota específica. O que é alíquota específica, gente? Eu tirei até um
um conceitozinho aqui para vocês, tá? Do professor Ricardo Alexandre, que assim, na minha humilde opinião, para concurso público, eu entendo que é o livro mais didático para concurso público, tá? Ele é livro para concurso e ele é extremamente didático. E aí ele traz aqui que o valor não vai ser o quanto custa, mas vai ser por unidade específica. Então, por exemplo, o que acontece? Ó, R$100 a tonelada. Pouco importa quanto custa essa tonelada. É o valor específico de R$100 a tonelada. Se hoje a tonelada tá 1.000, ou 2.000, ou 3.000, pouco importa. R$100 a tonelada. Isso é alíquota específica, tá bom? E aí nós temos outras classificações. Outras classificações que costuma cair em concurso público. Então a gente classifica esse fato gerador em instantâneos, periódicos ou complexivos e continuados. Ai, professora, nossa, eu acho um saco, eu odeio esses trem de classificação. Perdão, eu te entendo. Ai, eu também, né? É só pra ferrar a vida da gente, eu sei, olha, minha solidariedade. Mas fazer o quê, né? Não sou eu que faço a prova, porque se eu fizesse, esses troços aqui jamais cairia. Mas enfim, instantâneo, simples, prática de um simples ato. Uai, agora eu vou começar a vender a caneta. Vender caneta. Vender caneta mesmo, tá? Não tô vendendo essa usada, não, agora eu vou vender com intuito de comércio a caneta. Vendi a caneta para você, é um ato simples. Então já incide o ICMS, por exemplo, tudo bem? Te doei essa caneta de ouro, né? Para não ter de ouro maciço, relíquia antiga, tal. Te doei é simples, te doei. ITCMD. Agora, nós temos os periódicos complexivos ou complexo que duram determinado tempo, que é o imposto de renda. É o exemplo maior. Então, agora, você vai fazer a sua declaração de imposto de renda referente ao ano base, o ano calendário de 2021. Então, quando que ocorreu o fato gerador do imposto de renda? Ah, ocorreu no dia X de 2021? Não! Foi durante todo o período. Vocês estão entendendo? Por isso que muitas vezes, o que acontece? Você trabalhou só esse período aqui e ganhou um dinheiro aqui. Depois você não trabalhou nada, às vezes reteve. Quando você faz a declaração de imposto de renda, você consegue pegar de volta, porque a hora que você olhou para o ano inteiro, dá isenção de imposto de renda pelo valor. Tá? Então, por isso que eles são periódicos, complexivos, complexos. Continuados, IPTU, ITR, IPVA. O que acontece? Você tem um carro, né? Você comprou o carro ano passado, em 2021. Agora, em 2022, dia 1º de janeiro, ocorreu o fato gerador do IPVA, porque você é proprietário daquele veículo automotor. Mas você é proprietário dele só no dia 1º de janeiro ou você é proprietário dele durante o tempo que você quiser? Durante o tempo que você quiser. Então, por isso que é continuados, não é? Contínuos. Por isso, essa classificação. Momento da ocorrência do fato gerador. Momento da ocorrência do fato gerador. Eu preciso identificar o momento da ocorrência desse fato gerador. Por que mesmo? Porque princípio da... Isso.
isso, daí retroatividade, porque regra geral, eu aplico a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador, isso mesmo. Então vamos lá. Situação de fato. É aquela situação que não depende de uma formalidade específica prevista em lei ou coisa parecida, não precisa. Agora eu comprei um caminhão de carreta e tô vendendo carreta para você. Qual a formalidade que precisa para realizar esse fato gerador? Nenhuma formalidade. Vocês estão entendendo? Então o momento é a situação de fato. Simplesmente a realização do fato gerador de forma simples. Agora, existem situações que dependem de situação jurídica. Quando que ocorre o fato gerador, tá, do ITBI, do Imposto de Transmissão Intervivos, de obrigação onerosa, compra e venda de um imóvel, por exemplo, de competência do município, né? Quando que a gente realiza a compra e venda do imóvel? Quando a gente assina o contrato? Quando a gente assina o contrato? Quando eu te entrego a chave do imóvel, da casa? Ou quando vai lá no cartório e faz o registro? Quando que é? Quando que é? Quando faz o registro. E isso quem manda é a lei. Quem manda é o direito privado. E a gente segue. É a mesma situação, lembra que nós já analisamos no princípio da irretroatividade com relação ao ITCMD? Que eu vou aplicar a alíquota na morte quando a pessoa morrer, que é a abertura da sucessão, e não quando for pagar? Nós estudamos isso lá no princípio da irretroatividade. Aqui também é um exemplo. Por quê? Porque onde que está escrito quando que abre a sucessão? Onde que está escrito quando realiza essa transferência? Lá no direito privado. Então, eu observo o momento pela situação jurídica. Lígia, dá um exemplo para ficar mais claro para a gente. E esse exemplo aqui tá lá nos princípios da irretroatividade. Agora eu vou dar o exemplo aqui do ITCMD, do ITBI, só para vocês compreenderem mais um pouco. Vamos lá, ó. O que acontece? Gente, isso tem em vários lugares, em um monte de coisa. Um monte de lugar. Sabe, assim, às vezes a gente compra a casa e a gente não faz a escritura, não é mesmo? Porque é cara, a gente deixa para fazer depois, certo? A gente não faz, a gente deixa para fazer depois. Então, isso, imagine que você comprou, né? Comprou, entre aspas, a casa em 2020, certo? Você entrou na casa, tudo bonitinho, certinho, tá com a chave. A gente pode chamar o contrato de gaveta, tá? Aqui é a gaveta, certo? O contrato de gaveta. Imagine que neste município aqui, o ITBI, a alíquota em 2020, sei lá, vamos colocar que era 2%. Sei lá, tô jogando aqui 2%. Só que você não tinha o dinheiro na época. Você só vai fazer o registro dessa casa lá no cartório agora, em 2022. E hoje a alíquota do ITBI, por exemplo, 3% dessa casa. Qual alíquota será aplicada? De quando você fechou o contrato e entrou na casa, ou quando você transferiu o imóvel para o seu nome no cartório? Vocês entenderam? Quando você transfere o imóvel para o seu nome no cartório.
Então vai ser essa daqui, 3%, tá? E mesmo se fosse assim, ó, 3, 2%. Por quê? Porque no exemplo do ITBI, o momento da ocorrência do fato gerador com relação à transferência desse imóvel intervivos é no registro, lá no cartório, conforme determinado pela lei civil, pelo direito privado. Então aqui não é uma mera situação de fato, é uma situação jurídica. É uma situação jurídica conforme o inciso 2º. Aqui, ó, tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. Não é? Quando que é? Com o registro no nosso exemplo, tá? Agora, nós temos o parágrafo único do artigo 116, que é a norma anti-elisão, a norma contra treta, contra treta que a gente tem, né? É muito interessante que eu vejo assim, colegas, eu quero morrer, colegas da contabilidade, da advocacia, assim, ai, olha, eu encontrei uma brecha na norma, fazer um planejamento tributário, eu olho para aquilo e falo, ai, treta, isso não vai dar certo. Isso vai cair. Não, isso não é brecha na norma, isso é treta, isso está errado. Então, você amanhã como fiscal, você vai ter que ter, ó, a esperteza de detectar e comprovar essas tretas. É isso mesmo. E ferrar com a vida do contribuinte para ele me contratar e eu ganhar dinheiro. É um pacto que eu tô fazendo com vocês aqui, entendeu? É um pacto que eu tô confiando que vocês vão trabalhar amanhã. Tô confiando em vocês. Preciso levar o leite pra Alice lá em casa, tá bom? Combinado? Então, bora. Então, nós temos a elisão fiscal, que é o planejamento tributário verdadeiro, não é? Que ele é muito difícil de ser feito, que quem faz planejamento tributário é o contador, para observar se vai ser melhor no lucro real, no lucro presumido, no simples, né? E assim por diante, tá? Planejamento certinho. Agora, nós temos a evasão fiscal, meios ilícitos, nota fiscal fraudulenta, tretona da braba, documento falso, isso, crimezão mesmo, ok? Aí nós temos a ilusão fiscal, uma ilusão, entendeu? Ou elisão ineficaz, negócio lícito, mas simulado. É, negócio lícito, mas simulado, que é o que está aqui no parágrafo único. Então, eu vou contar um causinho aqui para vocês, só para vocês terem, porque depois a gente vai ler esse daqui, porque ele é muito importante, tá? Vou trazer um exemplo que não ocorre, tá, gente? Não ocorre, mas a gente encontra muito na doutrina, certo? Então, é assim, ó. Eu estou querendo, porque tem que ser uma coisa cara, porque coisa barata não compensa a treta, tá? Eu estou querendo vender a minha casa de 10 milhões de reais lá no Florais. Isso, 10 milhões de reais lá, minha mansão de 10 milhões de reais no Florais. Que eu comprei só com dinheiro de dar aula, entendeu? Tá lá. Aí, você, né, quer comprar a casa. Só que, você fala assim, eu não quero pagar o ITBI. Não quero pagar o ITBI. Eu acho uma puta sacanagem a gente dar dinheiro pro governo, eles não investem em nada, não quero pagar o ITBI. Aí eu falo pra você, olha, não preocupa não. Eu sou AD
advogada e não advogada, tá, gente? Advogada. Ai, eu tenho uma forma de uma brecha na lei que a gente faz isso de forma tranquila. Ah, é? Brecha na lei que faz isso de forma tranquila o quê? Vamos abrir uma empresa. Uma empresa de fachada, certo? Onde nós seremos sócios. Então, assim, o capital social dessa empresa, 20 milhões. É, mas por quê? Já vou te explicar. A gente vai abrir uma empresa qualquer, eu vou integralizar essa empresa com a casa no valor de 10 milhões e você vai integralizar com o dinheiro de 10 milhões. Quando eu pego meu imóvel, pessoa física, e mando para pessoa jurídica no valor do capital social da empresa, ó, eu gritando aqui, porque não é para vocês confundir com as outras coisas não, tá? É o mesmo valor, tá certinho, é imune nesse meu exemplo, não incide TBI, ok? Então, eu pego a casa da Lígia para colocar na empresa Lígia e da Maria, certo? E ela coloca o dinheiro. A gente deixa essa casa aberta ali. Essa casa aberta, perdão. A gente deixa essa empresa aberta assim por um tempinho. Ai, né? Não deu certo, não gosto de você. Vamos resolver. Vamos acabar com a nossa sociedade. Vamos acabar? Vamos acabar com a nossa sociedade. Aí temos que dividir o patrimônio que tá na empresa, né? Olha que legal, na hora que a gente for dividir o patrimônio, o dinheiro vem para mim, que sou dona da casa, e a casa vai para o outro sócio. Pessoa jurídica, pessoa física, pessoa física, pessoa jurídica, imune de ITBI. Conseguiram entender? Agora eu faço a seguinte pergunta. Ó, foi feito um negócio jurídico aqui. Foi feito um negócio jurídico entre a Maria e eu. Os negócios jurídicos lá no direito privado, eles são regidos pela verdade real. Pela vontade, pela verdade real. Qual foi a vontade, qual foi o negócio jurídico que a Maria e eu fizemos de forma real, verdadeiro? Qual era a nossa vontade? O nosso negócio jurídico verdadeiro, vontade, foi o empresarial? Foi o empresarial? Não foi, né, gente? Não foi o empresarial, porque foi de fachada. O verdadeiro negócio jurídico foi a compra e venda. Vocês estão entendendo? Foi a compra e venda. Esse foi o verdadeiro negócio jurídico, tá? Ó, prestem atenção como eu vou falar. Ó, a Maria e eu simulamos um negócio jurídico empresarial falso para dissimular, para ocultar o verdadeiro negócio jurídico, que é o da compra e venda do imóvel, que incide o ITBI. Beleza? Então, nós simulamos o negócio jurídico empresarial falso para dissimular, para ocultar, para esconder a verdade real, o verdadeiro negócio jurídico, que é a compra e venda do imóvel. Beleza? Amanhã, você fiscal, você descobre que isso aconteceu. Sabe o que você vai fazer? Você não vai desconstituir esse negócio. Porque se você desconstituir o negócio, você torna ele nulo. Se torna ele nulo, volta-se ao status quo antes.
Ou seja, a casa volta para mim, o dinheiro volta para ela, acabou o fato gerador, morreu, não tem fato gerador. Não é isso que você quer ganhar. Então, você não vai desconstituir, não vai anular os negócios jurídicos. Você vai tão somente desconsiderar. Você vai desconsiderar o negócio jurídico simulado empresarial, certo? Para fazer surgir o verdadeiro negócio jurídico que é a compra e venda. E aí lançar, cobrar o ITCMD com multa, juros e correção monetária. É tão bonito ler isso na doutrina. E por incrível que pareça, isso é mais explicado no Direito Civil, na parte Direito Civil 2, simulação de negócio jurídico, do que nos livros de tributário. Adoro Direito Civil também. A minha paixão é tributário, mas eu gosto de Direito Civil. Então eu leio os livros de Direito Civil. Então, na doutrina fala assim, né? Que o que vai acontecer? O fisco vai retirar o véu da simulação, bonito, né? O véu da simulação, para fazer surgir o verdadeiro negócio jurídico. Tá bom? Então, vamos ler o parágrafo único do 116 para você gravar bem aqui, ó. A autoridade administrativa, que é você, amanhã fiscal, poderá desconsiderar e não desconstituir. Você poderá desconsiderar. Fazer de conta que não aconteceu com você. Você vai desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular, de ocultar, de esconder a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos, cuidado, por lei ordinária. Nós sabemos que não precisa vir escrito lei ordinária, a gente sabe disso, ok? Então é justamente por isso que nas provas de concurso, às vezes eles trocam e colocam aqui, só para ferrar a sua vida, lei complementar. Quem determina se é lei complementar ou não é a Constituição Federal. Isso aqui é CTN. O CTN nunca vai poder mandar ser algo por lei complementar. Vocês estão entendendo? Ele não tem esse poder. Então, por isso que é óbvio, não precisava estar escrito. Bastava estabelecidos em lei. Só que como completou, nas provas de concurso eles fazem para confundir. Então, os procedimentos estabelecidos em lei ordinária. Tá certo? Em lei ordinária. Tá? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e inicialmente gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, para você conhecer a potencialidade dos nossos professores do nosso curso. Gente, aqui na Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lá Concursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, tá? Na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$10. 10 parcelas de R$10
é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado o edital e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as alterações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí, com certeza, ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial, 37.418, gente. Você tem aqui 28.418, mais uma verba indenizatória de R$ 9.000. Então, você tem aí R$ 37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança, vem estudar aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clica aqui, fala lá com os nossos atendentes. Nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos, e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus.